E, sem dúvida nenhuma, para mim é um tema atualíssimo, inclusive pelas nossas novas pesquisas que tem no campo da biologia, pelos aprofundamentos que estão havendo no campo até do estudo dos animais. Nós vemos que há uma necessidade de um modelo organizador biológico, sem dúvida nenhuma, para explicar uma série de fatos que acontecem. Então, a reencarnação, para mim, dizia Hernani que era uma coisa que dentro de 25 anos estaria como moeda corrente. E eu acredito que isso vai acontecer, não sei se em 25 anos, mas que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, sem dúvida nenhuma, porque nós estamos nos aproximando gradualmente do mundo espiritual. E isso já é uma colocação de muito tempo dos espíritos. Não, aí eu não vejo nenhuma validade. Eu estou até com Kardec. Se o camarada vai saber que foi, como ele chama, um gentilhomem devasso, ou seja, um sujeito sem vergonha, safado, vai ficar orgulhoso. E se for um pobre, um perrapado? E nós sabemos, pelos estudos que já se fez de regressão de memória, que a grande maioria das pessoas foi plebeu mesmo, viveu na terra, poucos foram aristocratas e pouquíssimos foram reis e rainhas. Então, eu não vejo nenhuma serventia. Inclusive, eu faço restrições até no campo terapêutico, porque eu tenho atendido pessoas com graves problemas, porque foram fazer terapias regressivas e hoje estão com dificuldades e neuroses terríveis, porque ficam olhando, o pai me matou, minha mãe me fez, meu filho foi não sei o quê, meu avô não sei o quê, minha melhor amiga foi não sei o que lá, que eu acredito que foram muitos romances subliminais, coisas que a pessoa sentia e que transformaram isso em visões do passado. É verdade, e era conhecido em muitos lugares. O André Churraqui, nas traduções que ele fez de toda a Bíblia, quando ele chega no Novo Testamento, e tem uma hora em que Herodes Antipas pergunta assim: quem é esse homem que está aí? Será que a reencarnação de. Oh, perdão, não, ele não diz reencarnação, ele diz assim: será que foi João Batista que ressuscitou? Ou algum dos profetas? E ele, que era judeu, e escreve o seguinte: na época havia um sentimento difuso de reencarnação entre o povo. E hoje nós sabemos que o judeu sofria muita influência das populações em volta, inclusive porque já acharam nas casas dos antigos hebreus vários deusezinhos de barro, a deusa mãe. O pessoal cultuava, apesar de só ter um Deus, ser condenado, assim, sabe como é? Feito baiano, que vai para tudo quanto é canto, eles cultuavam. Essa ideia havia. Agora, o que nós podemos dizer é o seguinte: quem escreveu a Bíblia, os escribas que fizeram eram oficiais. Então, esses deveriam seguir uma linha muito forte, tangenciando para uma negação. Eu identifiquei, sim, duas vezes, mas identifiquei da seguinte maneira. Eu tinha 18 anos e eu tive uma regressão à França na metade do século XVIII, na cidade de Versalhes, e eu era um estudante de direito, estava numa casa hospedado. E tinha uma mulher que era dona da casa, eu tinha 25 anos, ela tinha uns 30 e tantos anos, e nós tínhamos uma relação que eu vi isso acontecer, eu vejo a sala, eu tenho até hoje essa visão. E depois ela saía, entrava um senhor de 50 e poucos anos, que eu sabia que era meu pai atual, e ela minha mãe atual. E ele terminava colocando uma coisa numa bebida, me dava e eu morria envenenado. No dia seguinte, eu contei para minha mãe, eu sou filho único, e ela me disse: eu vou lhe dizer uma coisa que ninguém sabe. Quando você era. Eu casei, 3 meses depois eu fiquei grávida. E quando eu disse a seu pai que estava grávida, ele disse: eu não quero esse filho, você vai ter que abortar. Nós estávamos em 1940. Quando o homem casava, queria ter logo um filho, para mostrar que era homem, etc. Teve uma reação.
E ela disse, eu cheguei a comprar um remédio para abortar, mas depois eu disse, não vou, meu filho vai nascer. E seu pai, durante 9 meses, era um homem enlouquecido dentro de casa. Agora, eu tenho que dizer algo em favor dele. Ele nunca foi ruim comigo. Ele pode ter reagido, mas ele sempre foi uma pessoa excelente comigo. Nunca me bateu, nem sequer me bateu. Então, ele nunca teve problema comigo. Então, eu tive esse fato. E eu comprovei só nesse simples relacionamento, que eu não sabia desse detalhe, tá? E ela só me teve. Agora, o que eu digo sempre é o seguinte, ele perdeu pela segunda vez. Porque eu sou filho único. Está saindo agora, já está no prelo, como se diz, o Diversidade das Escolhas. Esse livro, Diversidade das Escolhas, é, na verdade, digamos, um exame de consciência doutrinário meu. Eu questiono nesse livro aquilo que eu acreditava demais. Então, eu estou fazendo restrições, eu estou vendo outros aspectos, lei de causa e efeito, por exemplo. E isso me veio muito graças aos estudos que eu fiz de terapia. Sem dúvida nenhuma. E eu vou lhe dizer o seguinte, quando eu escrevi esse livro, que me veio a ideia, eu estava numa fazenda no interior de Minas Gerais. E era um final de ano. Eu comecei a escrever e eu comecei a questionar a minha crença sobre Deus. Não a minha crença em Deus, a forma como eu acredito em Deus. Depois, o problema do bem e do mal. E quando eu comecei a escrever, eu caí doente. Eu fiquei com febre, foram 4 dias de febre, de uma diarreia intensa. Ou seja, foi uma catarse em todos os sentidos, porque eu estava questionando coisas que eram crenças fundamentais minhas. Não é? Que eu tinha aprendido de muito cedo no movimento espírita e defendido, inclusive. Não é simplesmente que eu não acreditava, não, acreditava, eu dizia, e agora eu estava reformulando tudo aquilo numa visão crítica, então me abalou, inclusive, fisicamente. Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Porque nós estamos mudando completamente a maneira de ver o mundo. Nós estamos questionando coisas antigas, causa e efeito. Ah, o efeito tem que ter uma causa. Será? Não sei. Eu estou vendo no Brasil o movimento espírita tomando um outro caminho. Eu estou notando que por todos os lugares onde eu estou chegando, eu começo a falar nas minhas restrições, porque você sabe que eu falo mesmo, as restrições a essa causa e efeito moral, não é? Aquilo que o sujeito tem que pagar, tem que espiar, tem que resgatar, está havendo uma aceitação muito grande. As pessoas estão chegando, é mesmo, por que é que a gente tem que sofrer assim tanto? Por que é que a gente não pode ter outra forma? E aí eu estou sentindo que as coisas estão mudando. Existem resistências ainda. Não estou dizendo a você que mudou, mas que existe um paradigma novo entrando, sem dúvida nenhuma. Primeiro de tudo, agradecer, não é, a oportunidade de estar participando da Semana Espírita daqui da Fundação Lar Harmonia e dizer o seguinte, a reencarnação, para mim, é um fato. Eu já tive umas 5 regressões espontâneas, nunca busquei. E nessas todas, eu tive alguma prova, alguma evidência de que eram fatos reais, não criações da minha cabeça. Porque, inclusive, eu não estava nem buscando isso acontecer. E mais ainda, eu não me preocupo com o que eu fui, porque o que eu verifiquei foi apenas que eu cresci um pouco mais, mas não me mudou em nada. Eu não posso dizer assim, não, hoje eu sou uma pessoa diferente porque eu vi. Não, não mudou nada. Agora, assim, fortificou a minha certeza, não é a minha fé, a minha certeza na reencarnação, e eu acredito que gradativamente isso vai se tornar um fato para a humanidade.